A Ucrânia lançou centenas de drones contra a Rússia na segunda-feira, visando instalações energéticas e de exportação, enquanto prossegue a campanha para pressionar a capacidade militar russa. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que as forças ucranianas atingiram um terminal de exportação na região ocidental de Rostov, bem como instalações petrolíferas nas regiões de Yaroslav e Udmurtia, longe da linha da frente. As autoridades russas afirmaram que 5 pessoas morreram nos ataques em Rostov, incluindo uma criança. A Ucrânia intensificou nos últimos meses os ataques de retaliação contra a Rússia, que, segundo Kiev, têm como objetivo enfraquecer a máquina de guerra de Moscovo e pressionar o Kremlin a negociar o fim dos combates. Entretanto, os ataques russos contra a Ucrânia provocaram a morte de pelo menos 9 pessoas no último dia, segundo as autoridades regionais. Este número inclui 2 pessoas que morreram na região de Zaporíjia depois de as forças russas terem atacado 45 localidades junto à linha da frente. As chamas continuam a avançar no sul da Europa. São mais de 80 mil hectares de terreno queimados em Espanha e 42 mil em França. Também há muitas zonas evacuadas, mais de 320 mil pessoas já tiveram de sair de casa. Enquanto isso, os governos nacionais e Bruxelas tentam perceber como responder a esta emergência. O primeiro-ministro espanhol visitou as zonas afetadas e diz que o pesadelo não vai acabar para já. Por eso, prevención, respuesta y reconstrucción. Antes lo comentaba con el presidente Mañueco, también con el alcalde, con el presidente de la Diputación de Ávila. Es evidente que todavía no ha acabado el verano, que por desgracia tendremos nuevos incendios. Entretanto, em Paris, o presidente francês Emmanuel Macron convocou vários ministérios para uma reunião de crise. A maior preocupação em França é o incêndio de Gironda, perto de Bordeaux, que levou milhares de pessoas a estes abrigos. On est confronté en Gironde à un phénomène qui est totalement inédit. Em Bruxelas também há preocupação. A Comissão Europeia diz que a capacidade de resposta do bloco está a ter dificuldades em acompanhar o avançar das chamas. Isto apesar da Comissão Europeia ter em marcha uma das maiores respostas de emergência de sempre. Até agora, a Comissão Europeia mobilizou, através do mecanismo de proteção civil, 7 aviões e 4 helicópteros para a França. Para a Espanha foram 6 aviões e 3 equipas terrestres. Na perspectiva de um futuro cinzento, Bruxelas vai também comprar uma frota própria de aviões e helicópteros de combate a incêndios. 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas num tiroteio na noite de domingo durante um festival gastronómico em Seattle, no estado de Washington. Os disparos foram registados por volta das 18 horas locais durante o festival Bite of Seattle. O evento anual conta com centenas de vendedores de comida e de retalho, bem como artistas, e atrai mais de 350 mil pessoas ao longo de 3 dias. I'm one of the vendors inside and we suddenly heard some firecrackers, what I thought were firecrackers, and people started yelling, shooter, shooter, and there was like a stampede of people just running. I was about to grab me a boba from the boba stand. I heard about, I'd say, close to 12. Sounded a little bit like firecrackers at first. It kept, took like, I'd say, a half a second pause, and I heard a lot more. I realized it was semi-automatic, probably it sounded like a switch. 2 pessoas morreram no local e uma terceira acabou por não resistir aos ferimentos no hospital. As outras 4 vítimas permanecem internadas numa unidade hospitalar nas proximidades. As autoridades locais confirmaram que a polícia tinha detido uma pessoa, mas não divulgaram mais informações. 5 homens foram detidos em Ecatepec pelo alegado homicídio de um recluso num centro de reabilitação. A Procuradoria-Geral do Estado do México afirma que a vítima morreu por asfixia na sequência de uma agressão e que o corpo foi abandonado na rua para fazer crer que tinha fugido. A investigação, apoiada por imagens de videovigilância, levou a uma operação no local onde foram encontrados 20 residentes e os suspeitos foram detidos. Dia de recorde na Bolsa de Xangai com a cotação da CXMT. As ações da empresa subiram 472% logo no primeiro dia no mercado bolsista, uma capitalização de cerca de 415 mil milhões de euros. A CXMT é a maior fabricante da China de circuitos integrados de memória.
Hoje tornou-se também a empresa mais valiosa cotada nas bolsas do continente chinês. É certo que já vinha embalada pelos valores da oferta pública inicial, também a maior de sempre, da China continental. Atrás destes números está o investimento em inteligência artificial, que fez explodir a procura por semicondutores e circuitos integrados. E, claro, também o investimento da China nestas tecnologias, agora a tentar dar a volta às restrições na importação de equipamento dos Estados Unidos. A inteligência artificial é, aliás, um tema central da agenda do encontro dos presidentes dos dois países, que vai decorrer em setembro. 10 pessoas morreram e 23 ficaram feridas depois de uma cheia repentina provocada por chuvas intensas ter atingido no domingo um local turístico no noroeste da China, segundo os meios de comunicação estatais. Uma enxurrada de montanha deixou vários campistas encurralados numa zona turística da província de Gansu, a cerca de 1.200 quilómetros a sudoeste de Pequim. O local, conhecido pelos prados alpinos e pelos ribeiros de montanha, é muito procurado para acampar no verão. Os feridos foram transportados para o hospital e 174 pessoas foram resgatadas, segundo a televisão estatal CCTV. Grande parte do sul da China esteve em alerta devido ao risco de cheias depois de um tufão ter atingido terra durante a madrugada. Em várias zonas de Gansu registaram-se também fortes chuvadas, levando as autoridades a emitir avisos de mau tempo. A descida do caudal do Danúbio está a revelar um cenário pouco habitual em várias zonas da Hungria. Em Budapeste, o baixo nível de água deixou completamente expostas as fundações da Ponte Margarida. O fenómeno tem atraído visitantes à Ilha de Areia, que surgiu no meio do rio. Dunán ez a földnyelv, meg az átjáró a Margit híd alatt szokott látszani. Ettől függetlenül persze baj, hogy kevés víz van, de ha már aggódni kell, akkor én a Velencei tóért aggódnék jobban. Mais a sul, porém, o cenário é bem mais preocupante. Nas proximidades de Mohacs, o Danúbio atingiu mínimos históricos e um navio naufragado durante a Segunda Guerra Mundial voltou a emergir. Em Boiá, a situação ainda é mais grave. Partes do braço Govica secaram quase por completo, provocando danos significativos na fauna e nos ecossistemas locais. No ponto mais crítico, a profundidade da água desceu para apenas 14 centímetros, metade do anterior mínimo registado. Para as autoridades, mais do que a situação atual, preocupa a evolução registada nas últimas décadas. Ha megnézzük, hogy mondjuk 100 cm alatt, ami egy eléggé alacsony vízállásnak számít, 100 cm alatt hányszor volt a vízállás ebben a 125 évben, erre 21 darab alkalom van, és az is nagyon jellemző, hogy ebből a 21 alkalomból 14 darab az elmúlt 25 évben volt. Tehát az, amit a klímaváltozás okán a tudósok nekünk mindig mondanak, és sejten lehet az beigazolódni látszik, hogy a Dunán is egyre gyakrabban, egyre hosszabb ideig, egyre kisebb vizek várhatóak. O especialista explica que no passado, mesmo em períodos de pouca chuva, o degelo dos Alpes contribuía para alimentar o Danúbio. Com o recuo acelerado dos glaciares provocado pelo aquecimento global, essa reserva natural de água tem vindo a desaparecer. A Duna alacsony vízállása itt Baján látszik a legjobban. A Sugovicán lényegében át lehet sétálni. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy itt nem lehet megnyitni egy csatornát, mint egy tónál, hanem meg kell várni azt, hogy még több víz érkezzen, és a klímaváltozás kevésbé éreztesse a hatását. Siposogyi Zoltán, Euronews, Baja. O turismo europeu continua a dar sinais de resistência. Nos primeiros 6 meses do ano, as chegadas de turistas internacionais cresceram 5%, apesar da incerteza económica e das tensões geopolíticas. Os dados mais recentes da Comissão Europeia de Turismo mostram também um aumento de quase 5% nas dormidas em todo o continente, numa altura em que a confiança dos consumidores continua pressionada e os problemas da aviação afetam sobretudo os mercados de longo curso. O crescimento é liderado pelos destinos do sul da Europa e do Mediterrâneo. A Grécia destaca-se com um aumento de 38% no número de visitantes. Itália e Malta também registram subidas expressivas. Ainda assim, o desempenho não foi igual em todos os destinos. Em Itália, apesar do forte aumento no número de turistas, as receitas do turismo cresceram apenas 4%, um sinal de que os visitantes estão em média a gastar menos. No extremo oposto, Chipre registrou uma quebra de 18% nas chegadas de turistas e a Turquia caiu 2%, refletindo a menor procura associada à proximidade do conflito no Médio Oriente.
Segundo o relatório, apesar da persistente incerteza económica, prevê-se que as viagens de lazer continuem a ser uma prioridade durante o verão e nos meses seguintes. Nos principais mercados emissores europeus, estima-se que a despesa em viagens de lazer se mantenha estável em 13% do total do consumo em 2026, bem acima da média mundial de 8,5%. Por isso, os destinos que oferecerem maior segurança, preços competitivos e condições de reserva mais flexíveis estão em vantagem. Muitos turistas estão também a adiar as viagens para setembro, à procura de temperaturas mais amenas e custos mais baixos. A disparidade salarial entre géneros, ou seja, a diferença nos rendimentos médios entre homens e mulheres que trabalham na União Europeia, é real e tem um custo elevado. É que, de acordo com o Eurostat, os rendimentos brutos por hora das mulheres são em média 11,1% inferiores aos dos homens. Por cada 100 euros que um homem ganha no bloco europeu, uma mulher ganha perto de 89 euros. E segundo estimativas da Confederação Europeia dos Sindicatos, as mulheres recebem em média ao longo de um ano quase 3.900 euros a menos do que os homens na União. Isto significa que os 92 milhões e meio de mulheres que trabalham no bloco europeu estão coletivamente a perder mais de 358 mil milhões de euros anuais. O Luxemburgo é o único Estado-membro onde as mulheres recebem mais do que os homens. E para dar resposta a esta questão, a União adotou a diretiva relativa à transparência salarial, que já deveria ter entrado em vigor, mas a maioria dos Estados-membros não cumpriu o prazo.